Cara, e aí nesse sentido, o que eu tenho pra te perguntar é o seguinte. Você falou que tá dentro da mídia desde os 16 anos, abraçado pelo Vanderlei lá na Jovem Pan e tal. Cara, eu com 18 anos nem fazia jornalismo, eu acho que eu não tinha nem definido o que iria fazer. Eu tô com 35, ou seja, eu tenho idade pra ser seu pai. Sim. Tipo, é estranho falar isso, eu nem sou pai, tá ligado? Um pai um pouco Um precoce. pouco jovem, mas Mais jovem. a gente conhece alguns pais jovens por aí. Sim. Então, é uma loucura, porque te vendo falar, inclusive a maneira como se posiciona com relação a esse episódio, que é um episódio delicado, você demonstra em pouquíssimo tempo uma boa maturidade de absorção de tudo isso e tudo mais, uma leitura bastante madura do que foi tudo isso. Então, tem gente que tremeria, não Exato. Jornalistas, inclusive, muito mais rodados. Sendo tendo seu nome citado pelo perfil oficial de um clube que não é um clube qualquer, né? E aí, assim, nesse sentido, me conta um pouco dessa tua história no meio do jornalismo. Como que você, com 16 anos, foi parar na Jovem Pan? Você tá na faculdade agora, né? Tô na Casper, né? Tá na Casper. Tô na Casper. Me conta um pouquinho dessa tua história. Então, a história no meio jornalístico, entre aspas, né? Porque não era um trabalho sério na época. Começa com 9 anos, quando eu criei uma página do São Paulo no Instagram, que é o Notícias do Tricolor. Fiz a página lá, eu tinha 9 anos e tal, e assim, era só foto do Muricy, postava as fotos, tal, ídolo, tudo mais, brincava um pouco com a página. E aí eu fui crescendo junto com a página, e eu fui sempre postando umas coisinhas ali, aqui e tudo mais. E aí, cara, meu pai é também jornalista de formação, não exerceu, né? Ele é comerciante hoje, mas ele sempre deu uma base familiar muito boa pra mim do meio, e é a minha raiz de amor ao clube, né? Então eu sempre fui São Paulino, não escondi isso de ninguém, é porque até eu vim de um veículo segmentado sobre isso e estou no segmentado. Até se eu quisesse esconder, não daria mais, porque já tá muito claro isso pra todo mundo. Mas aí, beleza. Aí a gente começou a fazer a página, começou a crescer. Quando eu tinha 12 anos, a página tinha 80 mil seguidores, tava indo muito bem no Instagram e tudo mais. E aí, cara, eu comecei a ver veículos também do São Paulo fazendo certos trabalhos. Aí eu fiz um site, e aí eu falei, pô, beleza, tem um site aqui, não dá pra escrever tudo. E aí, né, um pouco por intuição, eu vi isso até em casa esses dias, que eu fazia uma planilha de posts, tipo na mão, assim, sabe? 18 horas, quadro tal. E eu com 11 anos fazendo quadro, tipo na mão, assim, fazendo, bora fazer uma grade pra post tal, em tal horário. Então, eu vi isso, achei muito bacana também, porque desde o tipo início, acho que já tinha umas coisas que você aprende depois, mas que acho que eu tinha já por enfim, formação de intuição de família. Acho que meu pai sempre passou as coisas muito pra mim e tudo mais. A minha mãe é do marketing também, então acho que casou muito bem sobre isso. E aí, cara, o site, a gente fez um site bacana e tudo mais. Eu falei, pô, preciso de gente pra me ajudar a escrever. E aí fiz um post, pô, você que quer aí vir pra nossa equipe e tal, manda um texto pra mim via e-mail e eu vou analisar. E aí o João Pedro Sgarbi, que tá na Band hoje, enviou o texto do Enem dele pra mim. Eu tinha, acho que, 14, ele tinha, 16. Ele enviou o texto dele e falou, pô, tá bom? Eu falei, pô, tá show de bola, vem pra nós. E aí, enfim, a gente começou a trabalhar, deu a pandemia, e eu nunca fui de aparecer pra fazer live, eu não gostava, né? Eu era muito mais da escrita do que do audiovisual. Aí eu falei, pô, Joãozinho, não gosto de fazer live e tal, faz você. E eu só ia produzindo, ia vendo convidado, né, tudo mais, pra gente fazer as lives. E aí o João topou fazer, o João começou a fazer as lives lá com a gente, começou a fazer os bate-papos e tudo mais. Eu lembro até de uma coisa legal, a gente sempre fala, que o irmão do Cueva seguia a gente, a página, né? O 2 São Paulo. E, pô, ele tinha saído do clube, ele tava, acho que, livre no mercado, tava no futebol da Arábia, salvo engano. E aí, cara, tava lá, e aí eu enviei uma mensagem pro irmão do Cueva, falei pra ele, pô, não sei o que, ele topa fazer uma live com a gente? Ele falou, vou ver com ele. Aí deu 15 minutos, ele falou, topa, tal horário, tal dia. Falei, tá, o cara vai sumir, nunca mais vai responder. Aí eu enviei mensagem pro próprio Cueva, ele falou, não, tá bom, fechado. Eu falei, caraca, o cara vai fazer com a gente mesmo. E aí a gente divulgou tudo mais, entrou no ar, o Cueva entra com uma latinha de água, falando, não é mais cerveja, agora é só água e tudo mais, e fala, eu jogaria no São Paulo até de graça, dá o contrato que eu assino agora. Deu um monte de bomba pra gente, do nada, entre aspas. E aí, cara, aí no dia seguinte saiu no UOL, no GE, na ESPN, a gente falou, caraca, a gente tá grande, tá legal. E aí o João também não era muito do meio, mas ele começou a se interessar muito. E aí sai o concurso da Band, do Jogo Aberto, enfim, eram vários vídeos, né, do Quai com o Jogo Aberto. O João manda o vídeo dele,
eles aprovam, ele vai passando de fase e tudo mais, e ele entrou como comentarista do jogo aberto. Ele entrou com 18 anos, e aí saiu da página e tudo mais. Então já foi a nossa primeira projetada, entre aspas, de um cara muito bom. Ele tá num nível absurdo de evolução, assim. Tá bem na TV aberta. Pô, Band todo dia TV aberta, com as feras que estão do lado dele. É um cargo muito legal, um cargo muito grande pra ele. Então achei muito interessante isso. E aí, cara, da minha trajetória, voltando um pouco, eu tava fazendo isso e tudo mais, e aí eu comecei a fazer trabalhos em rádio web, né? Eu fiz trabalho no Datafoot, rádios pequenas e tal, pra gente, tipo, exercer a profissão e tal. E aí até a minha primeira experiência em loco foi pela Datafoot, foi Guarani e Vitória, no Brinco de Ouro. Eu tinha 15 anos, e aí eu fui fazendo Brinco de Ouro, Guarani e Vitória, reportagem e tal. E foi, puta, achei o máximo aquilo. E aí depois, cara, eu fiz Santos Independente por uma rádio da Argentina, FM da Argentina, Cadena Uno. 2018. O Tony Monteverde. O jogo foi 1-0, gol do Caio Jorge, eu não lembro o ano que foi. Ah, não, então foi mais pra frente. Foi 2020, durante a pandemia. 2020, Foi, acho que foi 2020, 2021, é. não sei. E aí eu fiz o jogo também, né? E aí, cara, eu fui gostando daquilo, pegando gosto por aparecer também e tudo mais. E aí o Chacon, que é o cara que faz São Paulo na Jovem Pan, a gente tava num grupo e ele não sabia a minha idade, mas ele, tipo assim, me conhecia pela página, porque eu não mostrava meu rosto na página, até eu posso contar como é que foi a transição depois, mas ele enfim, me conhecia, a gente sempre trocava informação, né, sempre trocava ideia e tudo mais, e aí o Chacon falou, pô, cara, a gente tá precisando de um cara igual você aqui, vem pra cá. E aí eu fui lá com 15 anos na PAN, só que não podia assinar vínculo de trabalho nenhum, porque com 15 anos você não pode assinar nada, nenhuma empresa, enfim, né, CLT e tudo mais. E aí ele falou, não, beleza, volta aqui no ano que vem. E aí meu telefone toca no dia 29 de dezembro de 21. Eu tinha 16, assim, recém-completados praticamente. Faço em agosto, né? E aí, cara, aí o Chacon chamou. E aí eu virei jovem aprendiz na PAN. E aí, cara, já comecei a fazer as coisas lá. E depois fui efetivado e tudo mais. E aí, enfim, aí eu pedi pra sair depois, mas a história é um pouquinho mais extensa, mas esse meu começo foi dessa forma. É muito curioso, várias curiosidades. Primeiro que era um momento de incerteza do caramba, a pandemia, né? É um momento em que a gente viveu a incerteza do caramba. E segundo, o Cueva sendo uma figura elementar na carreira do Gabriel Sá, que E era uma Garbi, figuraça. principalmente. Pô, e não, e você pegou um cara muito bom, porque ele é uma figura, ele é o tipo de cara Sim. que você vai entrevistar e ele fala coisa que ninguém espera, né? Mas conta pra gente, por que você não curtia mostrar o rosto? Você sempre foi mais de estar nos bastidores, assim? Cara, então, eu nunca gostei muito do audiovisual, porque eu sempre tive uma questão quando eu era pequeno com a minha fala, que eu tinha uma gagueira bem, tipo, exacerbada, com uns 8 a 10, 12 anos, enfim. E aí, cara, eu sempre tratei, mas eu nunca gostei. Tipo, eu era o cara que quando eu tinha apresentação na escola, eu fugia, me escondia, eu não gostava de fazer. Então hoje, né, quem estudou comigo fala, pô, cara, você virou jornalista? Eu falo, a vida muda muito rápido. Mas assim, mas aí eu fui, enfim... A galera pensa que jornalista você vai virar âncora e tal, né? Tem um pouco de timidez, né, tem um pouco de... Enfim, mas eu fui, tipo, evoluindo a fala também, evoluindo o papo de aparecer na frente da câmera, eu nunca gostei muito, mas passei a me adaptar com a ideia. E aí, cara, e aí eu comecei a fazer mais as coisas na página também. Mas o meu nome foi ser mais projetado na Jovem Pan, porque é natural, eu estava num veículo grande e eu era produção só, não era frente de tela, mas aí o Asmar, Flávio Prado sempre mencionavam minhas informações, então meu nome começou a criar força. E o Twitter é uma rede que é muito democrática também para você crescer, né? Então pelo Twitter foi o funil que eu mais cresci meu nome, assim. E o Twitter tem muito mais essa coisa de apuração de informação. Percebo que as pessoas que de repente os caras percebem que uma pessoa deu informação na frente das outras, eles guardam e falam, caralho, foi aquele cara, e aquele cara começa a ir crescendo e tal. Então a pegada muito mais, inclusive, do Twitter crescer em torno dos caras que dão informação do que do cara que costuma ficar dando pitaco, comentando, que é uma lógica um pouco inversa do audiovisual, que hoje em dia tá cada vez mais a opinião acima do que tem em termos da apuração, da informação. Exatamente. É mesmo. Dito isso, Gabriel, queria te perguntar um negócio. Como que você começou a construir essas suas fontes? Porque a gente sempre, quando começa esse trabalho, eu já fui repórter de site, etc e tal, a gente percebe que não é fácil essa construção. Porque o cara que começa... Você sabe o cara que tem a informação, mas para ele confiar em você, saber que você vai protegê-lo,
saber que você... Por exemplo, às vezes o cara te dá uma informação e ele fala, não solta isso hoje, solta tal dia. Sabe que se você não for um cara apressado, você pode dar uma bola fora com ele. É muito fácil você perder uma boa fonte. Muitas vezes o cara se preocupa em se queimar com a torcida, se queimar com o clube. Por exemplo, a gente viu recentemente a confusão do X9 do Flamengo lá, Exato. que vazava as escalações e todo mundo queria pegar Saber o cara na porrada. Exatamente. O Santos teve um episódio assim recente e tal, enfim. E aí, nesse sentido, como é que foi pra você, tão jovem, conseguir conquistar a confiança dessas fontes? Cara, a construção de fonte passou muito claro que quando eu tinha 11, 12 anos, você não tem nenhuma construção de fonte no tete-a-tete. Mas o meu pai foi sempre um cara muito bem relacionado internamente e é um cara que, enfim, tem uma cativa, então ele sempre vai em todos os jogos. E ir em todos os jogos é um diferencial porque você conhece muitas pessoas que são do Morumbi, né, são do São Paulo e tudo mais. Então, cara, ele sempre me deu uma abertura muito legal porque os caras que tinham informações, às vezes, eram amigos dele, né, então tinha essa abertura. E sempre, né, acho que sempre é forte, mas assim, muitas vezes era de que, pô, ó, meu filho tem uma página tal, tipo, é São Paulino, você me conhece e tal, e o cara, e assim, um cara, tipo, em específico, não posso falar o nome, evidentemente, mas já me passou umas informações falando, cara, ó, eu vou te ajudar, eu sei que você é São Paulino, você é um cara que a gente gosta, tal, aí deu uma informação tal, aí você começa a construir. Mas daí em diante, vira uma coisa, quando você cresce, perde essa coisa de ser um molequinho São Paulino que querem dar informação, você tem que começar a caminhar pelos próprios pés. E eu acho que eu sempre consegui construir muito bem isso. Então, eu tenho um papo muito legal sempre com empresário de jogador, com caras do clube. Hoje, as minhas fontes principais não são só do São Paulo. São de empresários, caras que são, tipo, intermediários e que podem me ajudar mais em informação do que o clube só. Então, assim, eu dei já furos, por exemplo, de outros clubes, porque você acaba construindo uma relação com caras que são empresários relevantes, não só de tal jogador, mas de, enfim, de uma ampla gama. Então você começa a acertar mais em vários clubes também, né? Já dei informação do Corinthians, o furo do Cuca partiu de mim, da saída dele, né? Que foi uma coisa legal na Jovem Pan. E na Jovem Pan teve um ponto, assim, muito importante também, e aí dá pra contar como que deu-se essa entrada nisso, mas eu produzi o podcast do Vampeta e do Asmar. Isso eu fiz por 1 ano e pouquinho e tudo mais. Então, cara, o Vamp é um cara muito bem relacionado e, cara, a gente sempre convidava, a gente fez mais de 30 episódios e, pô, você vai criando um laço, vai criando uma porta de abertura com certas pessoas que são importantes, né? Então, quando a gente faz podcast e tal, eu sempre falava com o cara um pouco depois, sempre abria um pouco o jogo sobre o que, enfim, as minhas funções e sempre caras me ajudaram dentro disso. Então, você vai puxando, é uma rede de contatos, um puxa o outro e tal. E é o que eu sempre falo, pra quem quer ser jornalista apurador, não ter vergonha, velho. Fala, conta, vende seu peixe pro cara às vezes, o cara às vezes, porque assim, a informação, empresário, dirigente, o próprio jogador, tem a informação, mas ele fica com medo de passar pra quem vai passar e pra qual forma vai ser lidado com isso na imprensa. Então, se você ganha a confiança do cara, se o cara gosta de você, enxerga em você um funil bacana pra passar informação, você pode virar uma fonte intermediária. Claro que tem muito viés nisso, tem muito empresário que usa jornalista para passar a informação do jeito que ele quer e não que é verdade. Saber. Isso é muito importante, porque tem muito jornalista, inclusive, muito. que sabe disso, mas mesmo assim dá informação sabendo disso para poder ter informação todo dia. Sim, tipo então, assim, eu preciso ter 3, 4 informações por dia. Quem vive de mercado precisa, e assim, quem vive de mercado e vive de YouTube, tem o algoritmo e tem que soltar vídeo todo dia, porque isso. tem que fazer. Então o cara às vezes não checa 2 vezes, tem aquela coisa de soltar por soltar. É isso. Eu acho que é um diferencial de apuração, claro que a gente acaba errando de vez em quando, mas eu sempre assim, empresário passa, eu vejo com mais 2, 3 pessoas do clube que é onde ele tá, do clube onde ele pode ir, sempre checo com mais pessoas pra ir dar informação, porque só empresário falar, claro que vale algo, porque o cara não tira isso da cabeça dele 100%. Mas empresário aumenta, empresário dá valor a mais e tal. Então é sempre bom checar. E já rolou de dar uma informação que um cara me passou assim, de tal forma, eu apuro, entendo que o valor não era tão legal assim, que a forma não era tão legal, dou a informação certa e o cara fica puto. Fala, pô, mas aí você me passou com o viés que você queria que fosse divulgado, mas eu fui atrás do clube. Então tem muito disso, essa diferenciação de como você vai tratar uma coisa ou outra.
Ou Cara, seja, já aconteceu de empresários, por exemplo, tentarem te usar nesse sentido. Porque o clássico caso é aquele do empresário querendo valorizar o jogador e aí ele solta através da imprensa, através de algum jornalista X ou Y que tem uma proposta grande para ele, para ver se o clube aumenta a proposta para renovar, né? Então você diria que já rolou isso com você, assim, de empresários, de pessoas tentarem te usar nesse sentido? Cara, isso rola direto. Quando você cria uma relação legal, né? Quando você cria uma relação de confiança, beleza. Mas às vezes o empresário trata o jornalista como um cara que vai, né, ser uma ajuda pra ele pra uma narrativa mentirosa. Então o cara tenta emplacar uma coisa em cima do jornalista, sabe que o cara solta, tal. Vai muito da construção de confiança de um lado e de outro, né? Não é só o cara confiar em mim, é eu confiar no cara também. Tem muito disso, mas já rolou várias vezes, rola todos os dias isso praticamente com quem vai atrás pra apurar, o cara sempre aumenta, às vezes o cara fala que, saem muitas informações na imprensa, você já deve ter visto, por exemplo, 5 clubes brasileiros estão interessados em tal jogador. Isso aí é o que o empresário passa pra imprensa, às vezes é 1 ou 2, mas o cara tenta aumentar um pouco o número, tenta manipular um pouco o que é essa fórmula da informação, né? Então... Pra vender o peixe dele. Óbvio. E assim, né? Se eu fosse empresário, de repente eu faria isso também. Claro. Mas cabe ao jornalista checar. Então, quando o cara fala que, vou te passar em off aqui, o Fortaleza, o Botafogo e o Bahia querem tal. Eu vou num cara do Fortaleza, eu vou num cara do Bahia, eu vou num cara do Botafogo pra tentar entender se é verdade ou não, ou se tem um viés. Claro que nem sempre abrem o jogo, claro que, enfim, não é fácil assim trabalho de apuração. Mas é tentar direcionar pessoas que são importantes em tais clubes, que podem te ajudar, ou quem sabe quem pode te ajudar. Isso é uma coisa importante, né? Ter meios de pontes, né? Então, Botafogo, de repente, eu não tenho uma fonte, mas eu tenho um cara que é jornalista do Rio que faz Fluminense. Peço contato pra ele de um cara que faz Botafogo, o cara consegue me ajudar um pouco pra chegar na informação que eu quero. Então, é um pouco de parte de insistência, ser chato, ser um cara que vai atrás. E ao mesmo tempo, todo esse processo vai fazendo com que você vá aumentando esporadicamente sua rede de contatos, tá ligado? Jornalismo de apuração é tudo networking, né? Como eu falo. Cara, é ter uma rede de contato extensa, é ter fonte em vários lugares, é saber por onde pisa e saber o que você direciona e o que você dá de informação. Então, assim, claro que tem informação que você sabe que você dá e você vai perder algum cara. Mas é o nosso trabalho, né? E aí a gente sabe também que em clubes principalmente, 3 em 3 anos muda os caras que estão lá. Então, não dá pra ter medo também de ter um laço cortado em tal clube, porque você vai dar uma informação que é verdadeira, mas o cara não quer que vaze. Dá a informação e depois você lida pra dar os panos quentes, né? Mas acho que o mais importante é dar a informação correta e apurar bem. É isso, cara. Pô, você tá de parabéns, cara. Acho que você tem uma carreira, você tem uma visão, eu acho que da carreira, pelo que eu conheço da nossa profissão, pelo que eu ouço de tantos jornalistas que estiveram aqui conosco, que são pessoas gigantescas no meio, eu acho que tem uma leitura muito boa a partir do que é a profissão, das responsabilidades e eu acho que, seguindo tudo isso que você falou aqui, tua carreira vai ser Se quiser. muito grande, cara.